Olá, quero saudá-lo no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo e dar-lhe boas-vindas para este momento de estudarmos a sua palavra. Estudar, estudar, estudar. É extremamente importante. Sabia que os índices de analfabetismo ainda continuam em alta, isto em vários países, principalmente nos países do terceiro mundo, como é o caso de Moçambique. E tudo isto apesar da disseminação de informação, de campanhas de alfabetização, incluindo alfabetização de adultos e também a agenda das Nações Unidas para a erradicação do analfabetismo a nível global. Nunca em toda a história da raça humana houve tanto conhecimento, tanta disseminação de conhecimento no meio da raça humana como nos dias que nós vivemos. A ordem do dia é ciência e tecnologia, ciência e tecnologia. Aliás, a própria Bíblia já vaticinava isso alguns séculos antes de Cristo vir à Terra. A Bíblia dizia que nos últimos tempos a Terra se encherá de conhecimento e de ciência. Mas e que dizer na vida espiritual, na área espiritual, mais concretamente o conhecimento dentro da igreja? Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E Jesus assevera que nós cometemos muitos erros porque nos falta o conhecimento e a experiência com a virtude de Deus. Mas ora, o que a Bíblia fala? Qual é o conhecimento sobre os dons espirituais? Este é o assunto que nós queremos trazer neste estudo bíblico. Nós vamos ver um pouco sobre os dons espirituais, a sua importância no corpo de Cristo. Os dons são dados a todos os crentes. E nós vamos ver como é que isso está estruturado na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nesta hora nós queremos agradecer-te pela oportunidade que nos dás de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, perdoa-nos por todo o mau uso, por toda a ignorância, por toda a falta de interesse em estudarmos e em buscarmos os dons, enquanto a Tua Palavra nos diz: buscai com zelo todos os dons. Queremos nesta hora também pedir-te perdão por todas as vezes que nós procuramos manipular os dons, enganando o teu povo. Ajuda-nos a conhecer a verdade, pois só ela pode nos libertar. Edifica-nos e enquanto lemos a tua palavra, mostra a cada um de nós os dons que tens colocado nas nossas vidas, para que o usemos para a edificação do teu corpo. Oramos neste momento em nome do Senhor Jesus. Amém. Ora, vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós vamos basear uma grande parte do nosso estudo nos escritos de Robert Brandt a respeito desta matéria. E ele escreveu isto para a Universidade Global, ICI, e que nós trazemos aqui
para suportar uma boa parte do ensino de hoje. Na Bíblia, fala-se sobre dons espirituais. Encontramos pelo menos bem visíveis 3 grupos de dons. E estes dons espirituais estão assim organizados. Temos dons de serviço, outros dons de serviços e os dons do Espírito. Dons de serviço, outros dons de serviço e dons do Espírito. Comecemos pelo primeiro grupo, dons de serviço. E para tal, vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Aos Efésios, nós encontramos Paulo falando de um grupo de dons que são os dons de serviço. Aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 8 e também o de número 11. Efésios, capítulo 4, diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Encontramos aqui estes dons de serviço: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores ou mestres, conforme a versão que você tiver. Os dons de serviço interessam aos crentes em Cristo, coloca na igreja como responsáveis. São homens e mulheres que têm um chamado para uma função específica. São funções que estes homens e mulheres têm: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Este será o primeiro grupo de dons. Os dons de serviço que interessam aos crentes que Cristo coloca na igreja como responsáveis. O segundo grupo de dons são outros dons de serviço, que são dons para todos os crentes. Exatamente, você ouviu bem, para todos os crentes. E nós vamos ler Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. Em Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. Mas aqui vamos apenas começar do versículo 5 até 8. Aos Romanos, capítulo 12, versículos 5 a 8. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e aqui o apóstolo começa a enumerar: se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta,
use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Estes são os outros dons de serviço. São dons que são para todos os crentes. Talvez leiamos também no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 4 a 11. Espero que você esteja a acompanhar. Tivemos a primeira lista em Efésios. Esta falava dos dons de serviço. E agora estamos a ver outros dons de serviço. Depois de termos lido Romanos 12, vamos a 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nós havemos de detalhar este trecho, este grupo de versículos daqui a pouco. Os dons não são privilégio de algumas pessoas superdotadas. São capacitação que Deus nos dá para desempenharmos atividades ou funções espirituais na igreja. As funções que nós temos, a igreja não é um clube onde fazemos a licenciatura, o doutoramento, para ver quais são as teses mais profundas, quais são as teses mais bem elaboradas, qual é o cérebro com a maior criação, onde arquitetamos coisas, onde encontramos quem é para administrar, por exemplo, as finanças da igreja, quem é o que fez a maior carreira na área de administração de empresas, contabilidade e auditoria. A igreja não funciona dessa maneira. É verdade que se você é contabilista, se você é um administrador, estudou administração, isso tem a sua utilidade, tanto fora como dentro da igreja. Mas o administrar ou dentro da igreja requer muito mais do que conhecimento intelectual que nós fazemos. Há capacidades especiais que Deus coloca em nós para exercitarmos ou para o exercício do ministério. Ora, os dons que nós encontramos aqui são exortação, dar, governar, mostrar misericórdia, amar, ajudas, ministrar, ensinar, exortar. Exortação, dar, governar, mostrar misericórdia, amar, ajudas, ministrar, ensinar. Estes são os outros dons de serviço. E vamos para o terceiro e último grupo, que é dos dons do Espírito. Dons do Espírito. E eu disse que haveria de ler depois a parte complementar deste texto de 1 aos Coríntios capítulo 12. Então eu vou ler novamente a partir do versículo 4. Ora, há diversidade de ministérios, ou melhor, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Sublinhe isso. Os dons não são uma arte de magia para impressionarmos ou ganharmos dinheiro. Não é uma exibição para fazer show-off no programa de talentos da televisão. Os dons são dados, são manifestação do Espírito para o que for útil. E essa utilidade é do conhecimento de Deus. O Espírito vê necessidades em alguém ou num grupo e ele toca, investe ou inspira, chama alguém, servo seu, para que este traga, ou seja, canal para que Deus alcance aquela pessoa para suprir as suas necessidades. Porque a um, diz o versículo 8, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Sabedoria. Não é a sabedoria que é aprendida na escola. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ciência. Não é a ciência e tecnologia. Não é álgebra. Não é a teoria de Mendel. Não. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Fé. E esta fé é um dom diferente daquela fé natural. Por exemplo, quando a minha colega estava a preparar para que este culto fosse transmitido na televisão, ela preparou o equipamento acreditando que a câmera estava a funcionar para você ver que hoje estou a pôr óculos e tirar óculos. Está sendo registrado pela câmera. Ela acreditava que a câmera estaria a funcionar. E está a funcionar, não é verdade? Ora, não é essa fé, não. Não é essa fé natural de acreditar que se eu sair daqui agora para uma outra zona, eu hei de encontrar o transporte público e vai me levar para lá. Não é essa. É uma fé sobrenatural, é um dom. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Dons de curar. Não é medicina. Não é descobrir a vacina contra a Covid-19. Não é isso, não. Apesar de a vacina contra a Covid-19 funcional e todas as outras maravilhas que nós vemos na medicina sejam resultado do conhecimento que Deus dá aos homens. Mas aqui é outra coisa. Não é quando eu tomo aspirina e ao mesmo tempo oro e depois eu fico bem e digo que foi um dom de cura. Não é esse o dom de cura a que se refere aqui. Aliás, até diz dons de cura e não dom de cura. E ao outro, a operação de maravilhas. Operação de maravilhas. Não como aquele mágico lá no livro de Atos que queria comprar. Veja quanta blasfêmia. Queria comprar o poder do Espírito Santo para operar maravilhas. Não é isso. Estamos a falar de homens e mulheres que têm uma vida em comunhão com Deus e se deixam usar para que Deus opere maravilhas, para que Ele seja glorificado e não o homem de Deus. Todo aquele que busca glória para si está reprovado diante de Deus, porque Ele disse: a minha glória eu não partilho com ninguém. Então, dom de operação de maravilha. E a outro, a profecia. Profecia.
não são profetadas, não. Muitas vezes na igreja andamos a fofocar a vida dos outros, procuramos ouvir alguns agentes, não sei se uso o termo, mas há alguns que têm língua que é instrumento de Satanás, que passam a vida a sechar, a vasculhar a vida dos outros e logo a seguir vai trazer estas profetadas que ele chama de profecia. Há muitas profecias casamentistas. Quando descubro que o João é solteiro e está há muito tempo à procura de noiva, e descubro que a Margarida também está solteira, está há muito tempo à procura de noivo. Então, na comunidade, quando estamos em culto, aí eu me levanto e começo a profetizar. Isso são profetadas. Pare com isso, porque isso não vem de Deus e Deus vai trazer, você vai ter problemas muito sérios diante de Deus por ser um falso ou uma falsa profetisa ou profeta. O dom da profecia, o dom de discernir os espíritos. Discernir os espíritos. Não é fembar, não. Sabe o que é que o femba? É? De andar a adivinhar as coisas. Eu cresci no meio disso. A minha avó era curandeira e eu assistia sempre a estas sessões de cufemba para adivinhar quem que anda a prejudicar a vida daquela pessoa que veio para a consulta. E não tem nada a ver com isso. Nós estamos a falar de uma ação do Espírito Santo revelada a um homem ou uma mulher que tem um compromisso com Deus e é intransigente quanto às coisas do mundo. A variedade de línguas não é o facto de você ser poliglota. Eu gosto muito de línguas, mas não é isso. O dom de variedade de línguas é outra coisa. E a interpretação das línguas. Não se trata de você estar numa English School e aprender a traduzir de uma língua para outra. Estes são os dons espirituais. 3 grupos de 3 dons em cada grupo, que são os dons do Espírito. Recorde, estamos a falar sobre os dons espirituais, a sua importância e que nós não devemos ser ignorantes em relação a eles. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, diversidade de línguas e interpretação de línguas. Nós estamos a caminhar para o fim deste estudo e com certeza que precisamos de um tempo para ir já a fundo sobre cada um deles. Vimos até aqui que existem os dons de serviço, conforme Efésios capítulo 4. E ali encontramos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Este primeiro grupo tem uma função, ou são funções específicas dentro da igreja. Paulo diz neste capítulo 4 que a finalidade é edificação do corpo de Cristo, fazer com que os cristãos, os crentes, os irmãos e as irmãs cresçam para a maturidade, para que se tornem semelhantes a Cristo. Estas funções Deus colocou ou responsabilizou alguns homens e mulheres que nós chamamos de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e, finalmente, mestres. Não é hierarquia,
Entre estes 5, não há hierarquia de apóstolo é maior que profeta, profeta maior que evangelista, evangelista maior que pastor. Não é o professor maior nem menor que o pastor. Ninguém é maior que ninguém. A Bíblia é muito clara em relação a isto. Lembre-se que estamos a falar do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, que é você e eu, se nós conhecemos e estamos em comunhão com Cristo, somos o corpo de Cristo. Este corpo tem cabeça. E essa cabeça é Cristo. Ora, Ele é o único Senhor. Ele, Deus, é que é a autoridade suprema. Cristo é a cabeça, é o cabeça da igreja. E nós somos todos irmãos. O apóstolo é irmão do diácono. E acho que você não gostou dessa, né, querido apóstolo? Às vezes, curvamos-nos e fazemos vênia diante do apóstolo. E o evangelista, alô, apóstolo, apóstolo, profeta, reverenciamo-lo. Nós devemos respeitar a todos os homens e mulheres de Deus, mas nenhum é maior do que o outro. Nenhum é maior do que o outro. Estes 5 estão na igreja como servos. Servos, essa é a palavra. É para servir a igreja. Não é para ser patrão na igreja. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo mencionamos há pouco tempo, que eram os outros dons. E, finalmente, trouxemos aqui os dons do Espírito, que são operação sobrenatural do Espírito de Deus através de homens e mulheres que estão ao seu serviço. Esta não é uma operação resultante das nossas capacidades, porque não é produção humana. Número 1. Cada membro do corpo de Cristo tem uma função particular. Nós vamos ler em Romanos, capítulo 12, versículo 5. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 14 e 27. Diz assim, 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É a primeira constatação, esta. Cada membro do corpo de Cristo tem uma função particular. 2. Não devemos nos comparar uns aos outros. 1 Coríntios capítulo 12 diz nos versículos 15 a 18 o seguinte. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Um corinho diz, somos um só corpo, mas muitos membros. Deus colocou-nos como lhe aprove.
O que nos une é o amor de Deus. Cristo é o cabeça e nós membros seus. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, vem a ênfase. Não devemos nos comparar uns aos outros. Se você é nariz, fique feliz em cheirar. Se você é olho, veja e veja bem e com fidelidade. Se você é ouvido, ouça e ouça bem, afinado pelo Espírito Santo. E, acima de tudo, coloque a unção de Deus no seu ouvido para ouvir bem aquilo que Deus tem para o seu corpo através de você que é ouvido. Nós não devemos nos comparar uns aos outros. 2 Coríntios 10, 12 diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Ele foi muito polite, porque se fosse eu a escrever, eu diria que é maluco. Estar sem entendimento significa que alguma coisa não está bem na cabeça. Então não devemos nos comparar uns aos outros. Todos os membros do seu corpo são importantes. Não há um membro que não seja importante no corpo. Assim nós também. 3. Deus quer que conheçamos e busquemos os dons. Nós devemos buscar o conhecimento porque este gera fé. A Bíblia diz como é que eles hão de crer em alguém de quem não ouviram. Romanos capítulo 10, versículo 14. Em Atos capítulo 19, versículo 2, os apóstolos perguntaram: vocês já receberam o Espírito Santo quando vos foi anunciado o Evangelho? Eles disseram assim: nós nem sequer sabíamos que havia alguma coisa chamada Espírito Santo. Leia em Atos capítulo 19, versículo 2. Então, o conhecimento gera fé. A fé é aquilo que nós precisamos, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O conhecimento governa a fé. O conhecimento governa a fé. É muito importante isso. Governar significa dirigir, dar sentido, orientar. A Bíblia diz que tudo na igreja tem que ser feito com ordem e decência. Por quê? Diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Muitas vezes, quando estamos na igreja, perdemos o travão e começamos a navegar na maionese, fazemos coisas esquisitas, estranhas. E nessas coisas estranhas, aproveitamos no meio meter coisas que não são de Deus, aquilo que a Bíblia chama de fogo estranho. Na igreja ou no culto, tudo deve ser feito com ordem e decência. O conhecimento governa a vida de fé. E tudo que fazemos tem que ter respaldo na palavra de Deus. Não venha inventar coisas na igreja de Cristo. A fé determina, e o conhecimento, aliás, determina a experiência. Eu vou ler em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5 até 7. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 5 a 7. Assim diz a palavra de Deus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento,
como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa experiência vai ser determinada pelo conhecimento. Errais não conhecendo a palavra de Deus, nem o poder de Deus. É preciso haver um equilíbrio. Este lado espiritual dos dons é como que um dos pedais da bicicleta, mas a bicicleta é dirigida por 2 pedais. O outro pedal é necessário, que é o pedal do conhecimento da palavra de Deus. Então, número 1, cada membro do corpo de Cristo tem uma função em particular. Número 2, não devemos nos comparar uns aos outros. 3, Deus quer que conheçamos e busquemos os dons. 4, Deus quer que reconheçamos os dons. Está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Número 5, Mateus capítulo 10, versículo 8. Mateus capítulo 10, versículo 8 é número 5, que diz: nós devemos usar os dons. Leiamos Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Devemos usar os dons, mas não é negócio, não é business, não é marketing, não é forma de enriquecer. Os dons recebemos-los de graça da parte de Deus e devemos passá-los de graça para o povo de Deus. Uma vez alguém orou por mim e quando acabamos de orar disse-me explicitamente: e agora? Eu disse: e agora o quê? Eu vim cá para servir e agora tu não me serves? Eu não estava a entender, porque eu fiquei escandalizado a pensar: é isso mesmo que eu estou a perceber? Mas deixemos o assunto para lá. De graça recebestes, de graça dai. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Vamos orar? Senhor, agradecemos-te pela tua palavra e por este momento de estudarmos um pouco sobre ela. Que o teu Espírito possa ensinar-nos e revelar-nos as coisas mais profundas escondidas na tua palavra. Pedimos, Senhor, que abençoes a tua igreja. Oramos por cada crente, cada irmã e cada irmão, criança, adolescente, jovem, homem, mulher, adulto, idoso, para que cada um de nós saiba que tem utilidade no teu corpo, que cada um de nós tem uma função e tu queres que nós ministremos uns aos outros os dons que tu nos dás. Revela-nos, Senhor, os dons em que tu queres que nós te sirvamos e desperta em nós o interesse de buscarmos todos os dons, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos chegado ao fim deste estudo bíblico. Que você busque os dons espirituais e que Deus abençoe a cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.